Eu sou Alfredo Behrens e vim aqui no Espaço Uruguai hoje para lançar um livro que chama Teresa Voa. É um livro infantil, mas eu acho que tem uma mensagem muito importante, porque uma mensagem de superação e de heroísmo, coisa que falta muito na literatura brasileira. Então é por isso que hoje eu vou fazer uma apresentação do livro e casar a mensagem dele, com o que as crianças leem no Brasil. Então essa história é uma história que é para crianças, mas tem uma mensagem que permeia a história toda, que é uma mensagem de heroísmo. De heroísmo, de superação, de transformação da pessoa, que sai de uma pessoa normal a ser uma heroína, né? E depois voltará. Então ela cumpre com os requisitos da mitologia de Kanban, né? Que tem uma separação, tem obstáculos a superar e o retorno transformado. Na verdade não pensei muito nisso, mas foi assim que eu escrevi. Depois interpretei que essa era a forma correta e essa era a forma da minha história. Bom, então agora está em português, espero que as pessoas leiam, comprem também, etc. Mas o que mais me interessa, e começou a despertar isso, por que eu escrevi isso? Será que escrevi porque eu sou uruguaio? Certo? Porque passei para pensar, mas no Brasil não há literatura heróica. Sabe, quando a gente vê a literatura brasileira, é uma literatura gostosa, que responde a esse lado sibarítico do brasileiro, de desfrutar da vida. Então você tem o Jeca Tatu, que é um cara que é submisso, essencialmente é um sujeito que negocia seu espaço, aproveitando o que é possível, mas não constrói o seu espaço. Depois você tem Dom Casmurro, por exemplo, para falar no grande Machado de Assis. Bom, mas é um livro de costumes, das costumes da época, onde até hoje não sabemos se Capitu traiu Bentinho ou não. Mas terminei. Não é que não seja grande literatura, é divino. Mas não aparece a figura do herói. Então a pergunta é por quê? Porque a Luli um dia me presenteou com uma fotografia maravilhosa que ela tirou de um viaduto aqui em São Paulo. E o grafite dizia o seguinte: herói é o cara que não teve tempo de correr. Sério? Então, o heroísmo do indivíduo é reduzido à mobilidade, à sua capacidade de se picar. Porque enfrentar, meu amigo, escuta, é coisa de doido. Pra quê? Certo? Então, melhor não pagar para ver. Bom, exatamente, porque quem sabe, você não sabe exatamente o que vai acontecer. E de onde que sai esta atitude de não enfrentar? Que para a gestão é um problema importantíssimo. Porque, por exemplo, você vai dizer para o cara que errou, e é difícil dizer que errou, que tem que melhorar, e é difícil porque envolve uma confrontação. E essa confrontação é evitada. Então, você não consegue orientar uma pessoa quando está te dizendo que, na verdade, não foi ela que fez, que não aconteceu, que foi um acidente, que, né? Ninguém é responsável de nada. Essa é uma situação que, evidentemente, tem um paralelo com o que acontece hoje em dia na política no Brasil. Porque, de certa forma, a gente vive uma situação na qual você vê que há cinismo, mas está nas mãos da polícia. Eu não tenho nada a ver com isso. E você não pode organizar um país do gol, certo? Eu sou goleiro. Minha função é que não metam a bola no meu gol. Mas você não consegue levar uma sociedade adiante com mentalidade de goleiro. Né? Então, aonde é que está essa razão do brasileiro não ter literatura heróica? Então, aí é onde entra outro tipo de atividade minha, que é de pesquisador, essencialmente isso que eu faço, sou professor. E passei a estudar as raízes dessa diferença entre quem fala português e quem fala espanhol. Porque, na verdade, era necessário explicar. Por que é que dois povos que ocupavam a mesma península, que saíram dela pelas mesmas razões, procurar um caminho para as Índias, depois da mesma história, reconquista do território durante mais de 600 anos, e que quando conseguem reconquistar o território, francamente, gente, não sobra um filósofo.
certo? Porque você vira todo mundo soldado, né? Então, você ter força, você derrotar, é algo que é prezado na sociedade. Mas, uma vez que eles reconquistam, vão para onde? Porque se defrontam com o Atlântico, com o Mediterrâneo, e agora, José? Bom, acontece que houve uma coincidência. Você elimina os últimos muçulmanos do território espanhol, em Granada, né? O mesmo ano que Cristóvão Colón volta da América, né? Ou pelo menos descobre a América. Mas isso ocorreu porque quase 50 anos antes, os muçulmanos tinham tomado Constantinopla. E com isso tinham dificultado o comércio com o Oriente. E essa foi a razão, para uma vez reconquistada a Península Ibérica, os caras estavam procurando o caminho para as Índias. Portugal tinha começado antes. Isso é uma história muito interessante, porque hoje em dia Portugal é um país menos expressivo, mas naquela época era um país de pessoas extremamente audaciosas, metódicas, sabe? A escola de Sagres foi fundada para registrar o avanço de Portugal nos mares, aprender a navegar no oceano, porque agora se precisava de naus, né, que eram diferentes, outras velas, formas diferentes de dirigir o barco. Então precisava de uma escola, e a escola de Sagres foi fundada. Não tinha característica de uma escola, mas era um lugar onde se concentrava a informação. Portugal foi empurrando seus capitães, né, para navegar ao sul, procurando um caminho para as Índias. Essa era a razão do avanço português em África. Mas eles sabiam que a Índia ficava para o lado de lá, para o leste. Então eles desciam para o sul, e cada vez que encontravam uma entrada grande para o território africano, ia por aí. Por exemplo, no Congo, no rio Congo, eles chegaram até umas cascatas de Lufala, onde está escrito hoje em dia na pedra, é para ver, eu vi as fotografias, dizem, bom, no ano tal do Nosso Senhor, fulanos, estivemos aqui, meio que não é por lá, essencialmente está escrito que navegar para as Índias não vai ser por aqui, volta atrás. Tudo isso ficava registrado na escola de Sagres. E iam teimando. Agora, teimaram quase 90 anos em chegar nas Índias. Se você parar para pensar quantos anos as pessoas viviam, são 3 ou 4 gerações. De você tentar registrar, não é por aí. Tanto que Cristóvão Colón foi com os portugueses até Gana. E aí ele disse, bom, esses caras não vão chegar nunca, dá licença, o caminho é pela rota do oeste, e foi embora. Mas observa, ele descobriu a América antes de que Portugal descobrisse nada. Mas Cristóvão Colón voltou para a Espanha com 2 periquitos e 2 índios. 2 barcos dos 3 que tinha ido. Foi um fracasso. Hoje em dia é difícil entender como aquele negócio todo com o descobrimento da América, quando na verdade na hora foi uma decepção, porque não encontrou o caminho para as Índias. Quando Bartolomeu Dias deu a volta do Cabo da Boa Esperança e enfrentou o amotinamento dos navegantes e voltou para Portugal, disse, encontrei o caminho, deve ser por aí, só que não consegui ir na frente. E aí vem o lado mais interessante dessa história, porque Dom João não só tinha empurrado todo mundo para procurar o caminho para a Índia, Dom João II, estou falando aqui, quanto que quando volta Bartolomeu Dias, ele desconfia, será que eu vou mandar mais um barco? Quase afundei todos os que eu mandei, será que por lá mesmo? Então mandou 2 caras a pé para verificar. Não lembro de um, outro era de Covilha, né? Pedro de Covilha. Foram juntos e você imagina, eles fantasiados de árabes, eles foram andando, atravessaram a Espanha, chegaram na Itália, foram até Nápoles, de Nápoles cruzaram ao Cairo, os 2, certo? E sendo a época, eles tinham 2 cometidos. Encontrar o paraíso na terra, que estava associado a uma legenda de Prester John, né? Preste João, né? Que às vezes aparecia como um descendente dos 3 reis magos e portanto estava na Ásia, mas tinha outros que diziam que estava na África, concretamente na área de Etiópia. Então eles se dividem quando chegam nessa região. Um decide continuar em frente para ver se a Índia está para lá mesmo,
e o outro sai para procurar o caminho de Presta-Gil. Bom, esse Covilhã, então, de Covilhã, ele continuou avançando, chegou até o que hoje é o Porto de Éden, no Iêmen, daí foi para a Índia e chegou até próximo do lugar onde Vasco da Gama depois descobriria por mar. E bom, é a Índia mesmo. Então, em lugar das trocas de especiarias, é aí. Então ele começa a voltar, volta pelo Estreito de Hormuz, outro caminho, etc. Quando chega no Cairo, ele encontra-se com mais 2 emissários do reino português. Porque estava demorando tanto, ninguém tinha notícias, que então mandaram mais 2 para procurar ver o que tinha acontecido. Aí ele descobre que o colega primeiro morreu, não apareceu, etc. Mas ele escreve uma carta para o rei de Portugal: encontrei o caminho. De fato, tem que dar a volta por África e, chegando a mais ou menos à altura de Madagascar, vira à direita. Essencialmente, em grosso modo, isso que ele falou. E essa carta não aparece, é uma carta que, evidentemente, porque era segreda, porque os espanhóis não deviam saber, tudo era assim nessa época, mas o interessante é que esse foi o roteiro que Vasco da Gama seguiu para chegar em Calicut. Mas, entre que Bartolomeu Dias descobriu o caminho para o Cabo da Boa Esperança, até que Vasco da Gama parte, passaram 8 anos. Isto é, era para o reino de Portugal ter enviado mais barcos imediatamente, mas diante da incerteza, decidiram mandar pessoas a pé, para ver se de fato esse era o caminho. E demorou, essa história que eu contei, demorou muitos anos. Então, quando se confirma que aquilo é a Índia, mandam mais barcos, e esse é o Vasco da Gama, e o resto da história a gente conhece. Mas o que isso tem a ver com a vaca Teresa? Bom, a história é divina, e um dia eu vou ter que escrever isso. Tem algo já escrito, mas é uma história fantástica, né? O interessante é que uma vez que Portugal descobre o caminho para as Índias, ele vira comerciante, que era o que Camões não queria. Camões não queria o vil metal, né? Camões queria ainda uma aristocracia. O último canto aristocrático de Portugal é Camões. Os espanhóis tinham descoberto o caminho às Américas, mas demoraram muito a descobrir o ouro. Mas não se convertendo em comerciantes, porque não se inseriram em nenhuma corrente comercial, eles continuaram sendo aristocratas e, portanto, beligerantes. Era o único que sabiam fazer. Quando descobriram o ouro, saquearam e com isso financiaram a sua expansão na Europa. Essa é a Espanha. E essa é a herança cultural das Américas que fala espanhol. Aristocrática e beligerante. No entanto, Portugal, ao se inserir numa corrente comercial, sabe, não pode saquear, porque se você saqueia, da próxima viagem que você chega com os barcos, todo mundo esconde os produtos. Então o negócio de comerciante tem que ser bom para ti e bom para mim. Essas são as soluções win-win que Portugal aprende a incorporar como sua forma cultural. Ao ponto que Portugal se converteu no empório. Quer dizer, se você queria coisa boa para comprar, tinha que ir para Lisboa. Foi fundada, a primeira escola de negócios do mundo foi fundada em Lisboa. Mas o que interessa é que a burguesia comercial portuguesa cresceu tanto de tamanho, de importância, que permeou a aristocracia portuguesa. Ao ponto que, quando Portugal é invadido por Napoleão, o que o Dom João VI faz? Como qualquer comerciante, faz as contas. Se eu ficar, perco tudo. Se eu me mandar, eu salvo alguma coisa. E ele então aceita a proteção dos ingleses contra a concessão da abertura dos portos no Brasil e se muda com toda a corte que conseguiu viajar com ele para lá, etc. E os portugueses ficaram literalmente a ver navios, porque ficaram na praia e o meu rei, que devia ter me defendido, se mandou. Eu paguei imposto durante tanto tempo para o quê? Certo? Esse é um awakening de Portugal, né? Dom João chega então no Brasil e, sendo já um comerciante,
ele tem que financiar a coroa. Ele a financia vendendo títulos nobiliários. A ideia é, do que esses cariocas gostam? Gostam de medalhas. Então começou a vender títulos. Ao ponto que um capitão americano, mercante, quando chegou no Rio de Janeiro e viu todo mundo cheio de prebendas, ele dizia, era difícil saber quem é importante e quem não é, porque todo mundo carrega alguma coisa na lapela, onde fosse. Né? Porque tudo isso tinha sido vendido, né, para financiar a coroa portuguesa no Rio de Janeiro. Esse estilo de governo é completamente diferente do que os cariocas esperavam de uma aristocracia. Então o conto de fadas, vai chegar o príncipe, vai chegar o rei, meu amigo, não tinha nada a ver com o que chegou. E então em 1848, obrigado querido, em 1848 sai Memórias de um Sargento de Milícias. Folhetim, que depois sai em livro, mas essencialmente um livro de malandragem. Bom, temos que escapar de alguma forma. Essa história carioca de Memórias de um Sargento de Milícias permeia boa parte da literatura brasileira, que acaba eclodindo em Macunaíma, o herói sem caráter, certo? E que aparece também em Alto da Compadecida. João Grilo é um grande malandro. Então, você vê que essa coroa portuguesa, que tinha virado comerciante, ao chegar ao Brasil, não se comporta como aristocrata, se comporta como comerciante. E entre comerciantes não há heróis, há negócios. Certo? Então, tem que ser bom para mim e bom para você. Se eu não for forte o suficiente como para vencer, eu vou ter que procurar alguma forma de acomodação. E é o que vimos com o impeachment da presidente Dilma, com a censura a Renan Calheiros no Senado, etc., que são acomodações. Agora, eu te digo, não é uma crítica à forma de ser brasileira, certo? Porque, na verdade, aqui não morre ninguém. Às vezes em acidentes de avião, esquisito, mas não morrem muitos. Quer dizer, o brasileiro não enfrenta e não mata, certo? Já vai para a Argentina, é um negócio difícil lá. Na Guerra Fria aqui, na Guerra Quente, chumbo, etc., que tivemos no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, etc., por cada brasileiro morto, a Argentina matou 74. Sabe? São diferenças muito grandes. Por isso é que os brasileiros acham os argentinos ásperos. Né? O que há com esses caras? Brigam por qualquer coisa. O brasileiro não briga. Se você parar para pensar, quando o Brasil teve um problema de fronteiras com o Paraguai, não foi a guerra, construiu Itaipu. Sabe, o Rio Paraná mermava durante a época seca, afloravam umas ilhas, os paraguaios diziam que eram deles, as ilhas, o Brasil não podia ceder, senão ia ter que devolver a Acre, quem sabe, uma história de dominó aqui interessante. E o Brasil então ofereceu uma solução típica de comerciante, negociador win-win. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar que um dia, não era amanhã, não havia como, a gente vai construir uma barragem aqui. E vamos represar esse rio, e essas ilhas não vão aparecer nunca mais. Nem tuas, nem minhas. Como é que a gente vai financiar uma empreitada? Um dia a gente vai gerar energia elétrica. E vamos dividir metade a metade. Essa é a origem de Itaipu. Antes de que o Brasil precisasse dessa energia, antes de que soubesse como transmiti-la economicamente, porque ficava muito longe de São Paulo, mas era uma solução para evitar a confrontação. Isso, eu sei que você quer as ilhas, eu não posso te dar, na verdade nem existe, vamos acabar com isso, vamos alagar isso, essas ilhas nunca mais serão uma razão de diferença entre a gente. Então, esse lado brasileiro, negociador, né, que não gera uma literatura heróica, tem um lado muito positivo, certo? Então, não é para criticar o Brasil por não ter literatura heróica, mas ajuda a explicar por que eu, uruguaio, escrevi um livro desses que não tem nada a ver com a história brasileira. Certo?
E o nome era Teresa sempre? O nome era Teresa, sim, Teresa. Nunca foi outra coisa. Não, na verdade, eu não sei nem porquê. Eu acho que Teresa é um nome legal, gordinho. Como uma vaca, né? Que todo mundo gosta. Essencialmente, essa é a história da vaca Teresa, e essa é uma história de eu refletindo por que é que não temos no Brasil literatura parecida. E cuidado, porque não é para ser herói, mas é importante que a criança conheça o heroísmo.